omissões, e a partir daí estabelecer um saldo. Tertúlia. O ideal existencial é o ato ou efeito. Pode seguir. O ideal existencial é o ato ou efeito de tornar a vida humana, no estado da vigília física ordinária, melhor e mais satisfatória, em comparação com toda aspiração ou sonho dourado de consumo anterior da consciência lúcida. O ônus pensene pessoal da autoproex lúcida. A execuibilidade das realizações pessoais, a autovivência acima das teorizações, a hipótese de a conscienciologia ser o eixo ideal da existência intrafísica, a forma ideal para resguardar o conteúdo ideal da mega gescom escrita, a assistência tarística inegóica como sendo assistência ideal. O ato inteligente de tornar realidade as realizações existenciais mais idealizadas. A vida ideal racionalizada. A profissão ideal de ensinar ou lecionar. O ideal da vida intrafísica não sendo a modéstia e nem o cabotinismo, mas a vivência permanente da verbação pessoal. A amizade ideal com o evoluciólogo do grupo Karma. Na argumentologia tem a tabelologia com 7 conceitos entre o ideal e a insuficiência quanto à existência humana pessoal. Na remissiologia destacamos 5 verbetes entre os 15. Atitude irretocável, autoparapercepciologia ideal, escolha evolutiva, preço do ideal,
valor existencial. Frase enfática. Somente a consciência intrafísica, ainda muito vegetalista, consegue viver sem alimentar algum ideal para a vida humana, em vista da evolução continuada do autodiscernimento cosmoético. Qual é o maior ideal existencial para você? Você já conseguiu realizá-lo? Perguntas. Tenho pouco conhecimento da conscienciologia. Procuro acompanhar as tertúlias diariamente. Nós que acompanhamos online as tertúlias, recebemos algum tipo de assistência de alguma forma? Quem tem mérito, recebe. Né? O processo é meritocracia prática. Estou lendo o livro Projeciologia para me aprofundar mais no assunto. Ainda não tenho a certeza se já me projetei com consciência, mas estou anotando os fatos. É por aí. Tudo indica que você vai no caminho. Vamos fazer força. Estamos aqui na torcida. Somos do seu fã-clube. Não é isso? Eu não estou falando quem é, vocês não podem falar nada. Gostaria que comentasse o trecho do livro de Richard Dawkins e comentasse sobre a criação do universo. Qualquer inteligência criativa, isso é a citação dele. Qualquer inteligência criativa de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa só existe como produto final de um processo extenso de evolução gradativa. Sim, só que tem conosco a evolução física e extrafísica. Inteligências criativas, por ter evoluído, necessariamente chegam mais tarde ao universo e, portanto, não pode ser responsável por projetá-lo. Deus, no sentido da definição, é um delírio. Sim, até um certo ponto eles têm razão. Esse é o motivo, por exemplo, que as consciências livres não se impressionam com esse negócio da causa primária, o prim pensando. Agora, nessa questão dele, só falta uma coisa que está errada. A intermissibilidade, eles esqueceram disso. Que a ciência convencional não tem parapsiquismo, paraperceptibilidade. E a pessoa, ela caminha por aí. Por exemplo, pensa bem, se estivesse com o DOCS, nós não teríamos a conscienciologia. Porque não teria curso intermissivo. Sem curso intermissivo não tem conscienciologia. Gostaria que o senhor comentasse sobre o prim pensene. Entendo que é algo extremamente difícil de compreender do ponto de vista científico. E é uma lacuna extremamente grande em todos os ramos do conhecimento científico, religioso e filosófico. Qual é o seu ponto de vista sobre Deus? Eu acho que existe uma causa primária e uma inteligência suprema nessa história toda. Mas, se os serenões que eu já tive contato não se impressionam comigo e com essa situação, então por que eu, pré-serenão, vou cuidar disso? Eu quero saber de ficar livre da vida humana aqui. Esse é a minha próxima meta, é o meu escopo. Agora, esse negócio da causa primária, isso é mateológico, está muito longe da minha compreensão. Tem certas coisas que eu não entendo até hoje aqui, no corpo, eu que estou estudando isso faz 60 anos. Em parafatologia, segunda linha, a amizade ideal com a evolucióloga do grupo Karma, o senhor poderia aprofundar? O caso é o seguinte, eu sempre disse que meu maior amigo é o transmentor, ele é um evoluciólogo. Isso é a minha técnica, eu não sei como é que vocês pensam. Eu recebi aqui um bilhete do Joaquim Pose, vocês lembram dele? Oi, Valdo, mandei o mesmo e-mail uns dias atrás, mas não sei se chegou às suas mãos. Aluguei um filme sobre a vida do Confúcio que recomendo. O filme é uma superprodução chinesa, feito na China, sobre a vida adulta do Confúcio. Foi lançado em 2009. O filme parece que nem ficou em cartaz no Brasil. Daí não se escutou sobre ele. Um abraço, Joaquim Pose. Ô Joaquim, eu quero te dizer que eu acabei de receber um livro diretamente da China que a Rosália trouxe para mim. Ele tem, parece, falado também em inglês. De modo que eu vou ver o filme, que esse aqui eu não vi. É da vida adulta do Confúcio. Esse é chinês puro, é o de lá, diretamente para cá. Quem trouxe é a Rosália, que esteve lá 25 dias na China. Outra coisa, a Rosália estava estudando a medicina chinesa. Foi lá para isso, curso especial.
Agora, quero dizer para vocês que o casal lá de Londres trouxe esse livro aqui, que não é um livro, é uma revista. É uma edição especial da revista Bizarre. Agora, ó, são as coisas mais absurdas em matéria de tatuagem que eu já vi. Tudo que você já viu é menor. Aqui tem as coisas mais absurdas sobre tatuagem de todos os tempos. É uma loucura. Por exemplo, tem um cara que ele fez a cara dele com as tatuagens igual ao Frankenstein. Então ele é um Frankenstein, ele anda igualzinho o Frankenstein que eles mostram por aí. Agora veja bem essa cara. Agora, ó, aqui tem gente do corpo inteiro, a situação é precária. Agora, tem umas aqui que imita gato, tigre, sei lá o quê, presta atenção. Isso é gente, viu? Não fica pensando que é bicho, não. Não é bicho, não. Isso é gente. Agora, tem coisa aqui do Arco da Velha, sabe como é que é? Agora, esse aqui é uma caveira viva, presta atenção. Agora, gente, isso é permanente, o cara vai morrer desse jeito. Agora, eles querem protestar, né? Dar o contra, né? Na situação. Agora, essa revista vai bater tudo que nós temos de matéria de repositório sobre tatuagem. Tatuagem, eu quero dizer para vocês que é uma loucura. É das chamadas loucuras leves ou demência leve que existe por aí. Agora, quando chega nesse nível assim elevado, a situação já não tem jeito de voltar atrás, né? É irreversível. Então eles vão cada vez mais. Tem gente aqui que está falando que ele quer usar todos os milímetros da pele do corpo dele. Tudo ele vai fazer tatuagem. Por isso que está caminhando assim. Tem uns aqui que parece que já fizeram tudo desse jeito. Agora, essa revista matou a charada. Mais incríveis tatuagens do mundo. É isso que está falando aqui. Tem todos os grandes tatuadores doidos do mundo inteiro aqui. Os principais deles. Esses caras, então, de língua bífida, tudo isso tem. E agora tem também no Brasil, tem até um programa de televisão que mostra implante dessas bolas de aço assim na pele toda, que você fica todo assim. Pois é. Aqui tem um deles que ele saiu em Londres. Então o povo tudo quis tirar fotografia com ele. Aqui o cara, ó. É esse aqui, ó. É incrível. Agora, tem ele aqui em Londres, na Trafalgar Square. Ó, o povo tudo olhando para ele como se fosse um bicho. Ele é cheio de penduricalho. Agora, o processo é sério. Por exemplo, qual a relação desse povo com tatuagem mais avançada e aquilo que eu chamo de mutante? Deve ter relação muito séria. Então, por exemplo, homossexuais, lésbicas, tatuados, entende? Os piercingados, quer dizer que leva piercing de tudo quanto é jeito. Tudo isso também é um negócio sério para a gente ver. Ah, sim, isso aqui talvez é o caso de pôr, mas eu ainda não vou pôr por enquanto, não, ainda vai ter muita coisa atrás disso. Pega aqui para nós, para levar lá para baixo. Agora, gente, vocês veem que um caso desse, a gente vê como é necessário a OIC, quer dizer, a consciência terapia, como nós precisamos de falar e indicar a consciência terapia para as pessoas. Começa assim. Uma pessoa começa a fazer uma coisinha na perna, depois pega o resto do corpo. Isso é uma loucura, esse processo todo. Agora, é gente que precisa da consciência terapia. Precisa de ver o essencial para viver, olhar o prioritário, dar um jeitinho nisso, é uma saída. Eu quero dizer, se vocês verem aí o Everton, eu quero falar com ele. O outro também é o Ami, eu quero falar com ele.
Se desaparecer, vocês me avisam. Agora, o ideal existencial não é desse povo da tatuagem, tá certo? Estou só lembrando que não é. Nós estamos estudando aqui, não tem nada a ver com a tatuagem. Eu estou só mostrando são os excessos. Tem uns excessos, mas a gente precisa ter cuidado com os excessos. É aquilo que passa da conta. É um fato. Agora, eu falo umas coisas muito simples aqui nesse verbete de hoje. Na tabela elogio o confronto entre o ideal e a insuficiência, eu falo o seguinte: ideal, a determinações. A insuficiência, a indeterminações. O ideal são os ideais. A insuficiência, as idealizações. Encostou na idealização, mas não cumpriu o ideal. O ideal, as realidades. A insuficiência, as irrealizações. Aquilo que a pessoa não fez. O ideal, os feitos. A insuficiência, os defeitos. Por sinal, nós já escrevemos alguma coisa de feito, defeito, etc. Defeito, refeito. Defeito, desfeito. E outra coisa, o ideal são os máximos. Agora, a insuficiência são os mínimos. O ideal são as melhorias. A insuficiência, as piorias. O ideal, os fatos. A insuficiência, as ficções. Então, vocês vejam, são 7 observações das mais simples que tem, mas das mais envolventes e problemáticas que nós temos na vida. Tudo depende disso aí. Indeterminações, idealizações, irrealizações, defeitos, mínimos, piorias e ficções. Então, o processo do ideal existencial é caminhar para máximos. Certos conceitos máximos dentro dos nossos potenciais. Então, cada um aqui devia te perguntar, dentro dos meus potenciais, eu faço o máximo que eu posso? Eu estou executando o máximo dentro das minhas potencialidades? Falando a linguagem do Losch, lá da APEC, eu estou à altura dos aportes que eu tenho em mãos? É a mesma coisa. Então, o ideal existencial de cada pessoa tem que ser, vamos dizer, inventariado. Tem que ser feito um balanço. Fazer um inventário disso para ver como é que a pessoa está bem ou não. O nível que ela está hoje, nesse momento evolutivo. Professor, aqui no A. Aqui em Fatologia, na 4ª linha, eu queria entender o que vem a ser a forma ideal para resguardar o conteúdo ideal da Mega GESCOM escrita. O problema todo é o seguinte: quando nós vamos fazer a Mega GESCOM escrita, nós estamos pensando, então, no processo da repetição para fazer uma caixa no tempo para ser aberta oportunamente. Então, você veja bem, isso aí precisa de ter uma forma ideal que vai ser compreendida agora e que vai ser compreendida daqui 100 anos, 200 anos, quer dizer, 1 século, 2 séculos aí pela frente. Para a pessoa fazer o auto-revezamento com uma, vamos dizer, uma caixa que possa ser aberta oportunamente, que é a cápsula do tempo. Então, a forma ideal para resguardar esse conteúdo ideal da Mega GESCOM, que forma que a pessoa tem? A primeira coisa, o ideal é que seja uma obra escrita. Que essa obra escrita tenha tudo aquilo que a pessoa pensa nesse momento evolutivo no século XXI. Isso aí, às vezes, vai servir para quando ela voltar aqui, no século XXII, no século XXIII, já não sabe quando. E que isso vai servir a ela para uma retomada mnemônica da condição, ela lembrar o que se passa, ela ter retrocognição daquilo, criar uma forma holopensêmica que vai, vamos dizer, se projetar no futuro próximo dela. Então, isso aí é importantíssimo. Por exemplo, o enumerador me falou, e essa noite ele
frisou muitas coisas comigo. Eu tive pensando, estava falando com o Pedro, e estava dando agora uns dados também para a Adriana estudar para mim, etc. E ver. Ele me falou o seguinte: observa bem o que é o ideal para você hoje, em matéria de pesquisa e de racionalidade, com referência aos fenômenos parapsíquicos mais avançados. Lembrando, o que é que você está fazendo com isso? O que você está explicitando dessa realidade? Isso vai servir para você, mas vai servir para as outras pessoas também. Então, eu estou trazendo isso numa condição de mega problema. Agora, isso é homeostático. Então, é um mega problema homeostático. É um mega desafio. Agora, veja, isso é totalmente dentro do bojo, do olho de furacão da minha mega GESCOM. Entende? Então, eu estou agora procurando ver esses últimos 30 fenômenos mais avançados que eu andei falando aqui. Alguns já vieram os verbetes. Hoje, alguns outros ainda não vieram. Mas então eu vou examinar nisso tudo as nuances que tem, que afetam a vida da gente. Essa de hoje é a próxima, do ponto de vista da evolução. Então, tudo isso é uma coisa séria para a gente pensar. Por exemplo, do jeito que nós estávamos falando aqui agora, recente, sobre esse problema parapsíquico, por exemplo, assim, processo do microsoma, o problema do paramicrochip, do ponto de vista mais amplo, a OFIEX e as consequências, derivações, efeitos desse processo. Como é que fica isso? Então, por exemplo, vocês já pensaram, vocês vão alcançar, por exemplo, o FIEX nessa vida. E na próxima, vocês começam com o FIEX aos 10 anos de idade. E vamos supor que lá naquela ocasião você já pode viver 120 anos. Como é que vai ser uma pessoa que vai mexer na paraprocedência dela todo dia durante 100 anos? Como é que fica? A pessoa vai ser julgada no tapa para a serenologia, não tem saída para ela. Ela não tem onde escolher, ou onde cair, ou onde se arrimar, a não ser no processo de muito alto discernimento. Você está entendendo, né? Mas pensa, essa hipótese é possível. Eles já estão achando que 120 anos já tem muita gente que já está alcançando. 150 vai ser fácil. Dentro de 100 anos, se uma pessoa viver aí 110 anos, vamos supor que ela comece com a FIEX aos 10 anos. Eu estou repetindo o que eu falei. Então, veja bem, chega num certo ponto que ela vai trabalhar com um corpo aqui durante 100 anos, quer dizer, um século, pensando na paraprocedência, porque ela está mexendo no FIEX. Então, veja, ela já ficou praticamente com o pé na semiconsciencialidade quando isso ocorrer. Não tem por onde fugir. Agora, até lá os Dawkins da vida, esses bobocas todos, já se despertaram, né? E já riram muita coisa, quebraram a cara, eles vão ver a situação, como é que é. Mas fala. E isso muda um pouco os prognósticos, Valdo, daquela questão de 2075, as Não, não muda, porque aquilo mexe com as conselhos. Eu não estou falando isso aqui, não é para conselhos. Isso aqui é para vocês que, por incrível que pareça, vocês não são mais conselhos. Mas isso não faz Vocês são consciências lúcidas. Isso não faz intermissivista. Isso não tem um efeito halo, assim... Não, de uma hora para outra não tem, não. O processo de conselho vai demorar. Não. Isso aí não se muda. Você não pode mudar um primata puro, macacão, mesmo que seja um bonobo, num gênio que vai receber o prêmio Nobel de Ciência. Não dá. As coisas demoram. Não tem saída, não. Agora, o que é interessante a gente pensar é que a antipodia da vida humana, ela vai ficar cada vez mais distante. Entende?
Quer dizer, é o contrário daquilo. No Brasil, por exemplo, a diferença entre o pobre e o rico está cada vez mais distante. Isso é negativo. Agora, o que eu estou falando é que há uma distância que é positiva. Você está entendendo como é que é? A antipodia, então, do processo vai ser cada vez mais distante. Mas é que aqueles que são mais evoluídos, que são vocês vão ajudar aqueles menos evoluídos, que são as conservas. Então, isso aí ajuda, mas que essa distância vai aumentar, vai. Você pensa bem, amanhã vamos supor que a Terra já tem 5 evoluciólogos reconhecidos como evoluciólogos. Vai mudar a opção, publicamente. Todo mundo já sabe. Eles já dão até autógrafo quando precisa. Então. Eu acho que eles não vão dar autógrafo, não. Mas, em todo caso, ele está falando, né? Vamos ver o que vai dar. Na escala evolutiva, abaixo do serenão, quem é que já tem condição de ter uma UFIEX aos 10 anos de idade? Eu penso que os evoluciólogos fazem isso. Esses que são muito avançadinhos, né? Já sabem muita coisa. Eles já têm... Presta atenção. Eles estão mexendo o tempo todo, extrafisicamente, com o processo da evolução. Eu, por exemplo, eu mexi os 2 séculos com isso, extrafisicamente. Mas não era bem só com o processo de evolução. A gente estava trabalhando para incentivar a técnica de parapsiquismo e opção de coisa nesse sentido. Agora, ele não. Ele trabalha exclusivamente, full time, especializado em questões da evolução. Só, ali, específico. Desse jeito até eu. Está entendendo? Outra coisa, se não precisa de ter um contato público, não precisa de manter o processo desse jeito, como é que fica? Fica mais fácil. Eu preciso de ver o que ele faz, porque ele tem que aproveitar o tempo mais do que eu. Um evoluciólogo que vem aqui, ele tem que aproveitar o tempo mais do que o meu turno mental somático. Eles estão perdidos. Isso aí é que uma vez eu falei com o transmentor, você sabe que eu falei com ele, eu falei assim, ó, a enciclopédia não é para você, mas ela já te dá um rehearsal. É um ensaio para você ver o que você vai fazer quando você aparecer por aqui. Eu falei para ele, e tem sua razão. Tem lógica, você está entendendo? Então, o meu problema, gente, é vocês. Está entendendo? Então, vamos ver a consciência lúcida. O que vocês estão fazendo e o que vocês querem fazer. Valdo, aqui no seu caso, no dia a dia, quando que você abre mão do ideal para fazer o possível? Às vezes para fazer assistência, para fazer o social, para fazer uma coisa ou outra. Eu comigo, eu não me perdoo. Com o social, eu perdoo todo mundo. Então você vai desde a baratosfera mais profunda até chegar perto e bater assim nas cercanias, nos outskirts lá do transmentor. Vamos dizer, o meu périplo, né? Eu gravito nesse micro-universo. Então seria pela assistência. O critério que você usa. Toda assistencial. Pela assistência. A base de tudo é isso. Por exemplo, isso que eu estou falando aí do mega problema é justamente isso. Lê aí o que eu falei do mega problema para a turma entender o que eu estou dizendo, porque isso aí é difícil. Você não acha que é difícil? A gente entender isso aí é difícil. Mas presta atenção, observa bem o que ela vai ler. Que ali eu dei a definição para ela começar a pensar o que é que eu estou escrevendo. O mega problema e, ao mesmo tempo, o mega interesse para a consciência lúcida é identificar teaticamente, no momento evolutivo pesquisístico, as minúcias das complexidades das neovercons assentados nas manifestações multidimensionais e parapsíquicas. Vocês estão entendendo a complexidade do processo. O problema é levantar essas nuances. Entende? Isso que aparentemente é insignificante. É a fímbria, a tenuidade. Entende? Uhum. É isso aí que é o caso agora para nós começarmos a ver os detalhes interdimensionais. Então, é o problema nosso de homem e consciência extrafísica. Com si e consciência. O tempo todo.
Saber o nível que nós estamos nisso aí. Como é que fica? Valdo, agora padrão pensênico não tem concessão, né? É busca constante, É busca ideal constante do de ideal. aperfeiçoamento daquele nível anterior. Entende como é que é? E não voltar. Quer dizer, não retornar, não regredir. Aqui, ó, tem gente que fala voltar para trás. Isso aqui é o pior, esse volta 2 vezes. Cada redundância. Ele volta 2 vezes. Então esse é o pior que tem. Ele voltou para trás. Tá, joia. Obrigado. Não é fácil. Por que o professor deixa a barba crescer tanto? Para passar uma imagem de imponência, respeito e de intelectual? Sim, até um certo ponto. Mas o problema é esse, é porque dá menos trabalho. Eu sou um cara preguiçoso. Então eu deixo a barba crescer. Ela não dá trabalho. Eu acho o tipo da besteira o homem depilar a cara todo dia. Eu fiz isso há alguns anos. Como eu sempre fui cheio de cabelo na cara, era um problema. Se não fizesse certinho, aparecia os pontos pretos assim, eu ficava... Então como é que ia ser? Agora não, deixando a barba crescer. A primeira coisa, para deixar a barba crescer, eu quero falar para você aí. É preciso ter testosterona, você tem? Um homem, por exemplo, roncolho, não dá para deixar uma barba dessa. Você sabe o que é o roncolho? Aquele que tem um testículo só. Esse não vai dar. Eu estou falando claramente como é, porque foi assim que eu comecei a me defender com a barba há umas 3 décadas aí para trás. Entende? Mas não, a primeira coisa tem que ter personalidade. Porque hoje não estão usando mais barba. Agora, do lado da história, tem também o problema do chapéu. Usar chapéu também, mesmo que seja assim, tipo elegante, igual esse meu, que é Shantung, Panamá e tal, é diretamente de Hollywood via Broadway. Então, veja bem, Dobbs, que é o melhor que tem no mundo, feito no Paraná, com Shantung legítimo e tal, mesmo assim, é preciso de ter testosterona, porque senão não dá. Outra coisa, eu ainda tenho uma... não é profecia, uma precognição. Os homens vão voltar a usar chapéu, e as mulheres também. Devido ao processo do câncer feito por esse sol que está aí, que está tudo, não tem mais defesa. Olha só, eu arranjei aqui, ó, um negócio porque tinha muita acumulação do UV do sol, que pegou com as UV das lâmpadas. Então, vocês vejam, muita gente vai ter que usar isso aí. Eu não admito, não aceito que esse negócio de passar coisinha que isola muito, não. Mesmo que seja 50, 500, 5 mil, eu não admito muito, porque eu já vi gente com câncer mesmo passando tudo quanto é coisa. Isso, ó, já há muito tempo. Eu vi essas coisas todas. Vi aqui no Brasil e fora do Brasil também. O problema é o seguinte, quem vai começar a usar chapéu em primeiro lugar? Primeiro, os carecas, igual você, eu e o meu querido amigo ali, Rodrigo. Em segundo lugar, as pessoas são mais ou menos do meu estilo, porque eu sou ruivo. Eu sou um ruivo falso, mas sou ruivo. Eu era todo sardento, aquele negócio todo. Então, os ruivos, aquelas pessoas muito claras, elas vão ter que usar chapéu também. E outra coisa, tem que ser um chapéu no estilo desse, com proteção contra o UV dentro dele. Tem uma proteção aqui dentro. Ele não é comum. Agora, chapéu é melhor do que boina. A boina não fixa bem, o chapéu fixa. E dá mais presença para a pessoa. A boina parece que a pessoa está sempre de férias. Ela está sempre na boa vida. O chapéu já é uma coisa mais séria. Você está entendendo? Observa. Boné já mostra que a pessoa está brincando, ela está fazendo algum esporte, praticando alguma coisa. De modo que o negócio, eu estou prevendo a volta do chapéu. Se alguém quer ganhar dinheiro, faça uma fábrica de chapéu, mas desse tipo Panamá Shantung, que é o melhor que tem. Isso aí precisa. Vai longe, vai dar muito dinheiro. Referente ao CPC e o referencial serenal. Como ter um referencial de comportamento com o máximo de cosmoética, sem o perigo de projetar nossos próprios comportamentos idealizados? Existe um perfil referencial de comportamento cosmoético? Olha,
quando a pessoa está bem intencionada, ela vai aperfeiçoando a exemplificação cada vez mais. Isso aí você não precisa se preocupar. Começa a fazer aquilo que você acha que no momento evolutivo é o ideal, é o mais correto que você tem. Que aí você não precisa de retificar nada e nem vai precisar de se arrepender ou se autoculpar por alguma coisa. Você vai sempre acertar mais. De modo que não se preocupe com isso. O problema é caminhar corretamente. Não regredir. Não falar como o cara disse, voltar para trás, não é isso? Quer dizer, esse aqui é o pior, porque quem está voltando para trás está voltando 2 vezes. Você podia aprofundar a tabelologia, o número 2. Os ideais e as idealizações. Ideais é aquela pessoa que tem um ideal, mas ela materializa o ideal, porque senão não adianta nada. Isso aí seria só teorético. Eu estou falando aí do ponto de vista teórico e prático. Agora, a idealização é a pessoa que idealiza, mas isso é teoria, ficou só na cabeça dela. É um processo que ela não materializou. Não houve a concretização do ideal. Porque o ideal, bom, ele tem vários significados. Aqui, esse primeiro dá a entender que é uma solução de excelência, é o ideal. Agora, a idealização é uma coisa que a pessoa pensou nessa excelência e ficou por aí. Das ideias. Ele só pensou. Então, vocês estão vendo que só pensionizar ideativamente não resolve. Porque deve ter esse sentido, porque o ideal também é ficar nas ideias, mas ele tem esse sentido. Agora, veja, isso aí é que lá e nesses livros aí da psicologia, estão chamando que é o léxico mental, que é esse dicionário cerebral que eu falo. Estão usando a palavra léxico mental. Mas eles ainda não chegaram a classificar, do jeito que eu já fiz, os tipos de léxicos mentais, etc. Eles não sabem nada disso. Estão começando a bater na porta, mas ainda não entraram. O sinonímico, o antonímico, o processo de associação de ideias e o processo poliglótico. Eles ainda não viram nada disso. Mas o que mais? Bom, o ideal existencial, ele está muito ligado também vamos dizer, a execução da PROEX. Isso aqui acho que deve estar aqui no meio. Né? E quem fala em PROEX somos nós, porque ninguém fala nisso. Mas eles nem chegaram aí. Se puder aprofundar mais nessa questão da PROEX como ideal existencial. Pois é, mas a PROEX, ela já tem uma programação que a pessoa cumpre. Então, ela não perde de vista o que ela está fazendo. Ela não veio aqui para brincar, ela não veio aqui para tirar férias. Ela veio para cumprir uma tarefa, um serviço, um trabalho, um desenvolvimento. Então, há um empreendedorismo pessoal na vida humana. Então, isso é uma novidade muito grande para a maioria das pessoas. A maioria tem uma biografia empírica, espontânea, instintual. A pessoa compôs uma biografia pelo instinto dela, mas ela não racionalizou. Não houve aí uma razão, uma lógica que ela tenha aplicado para fazer a coisa, de sair de um princípio e atingir uma meta. Ela foi viver na vida dela. Agora, existe aquela meta popular, normal, lá de Minas Gerais. Os caras, depois de 30 anos, encostavam a cadeira assim, ó, lá para trás, na parede, na porta de casa, começava a lavrar uns pauzinhos, ou fazer um cigarro, um pito, e chupar picolé. Agora ali, ele já tinha 33 anos, já tinha casado, já tinha plantado a árvore, tinha filho, e estava esperando agora escrever um livro, porque eles falavam que precisava de escrever um livro. Então, ele já tinha escrito um artigo. Então, ele se considerava a vida feita, com 30 e poucos anos. Eu vi muita gente na minha terra desse jeito. Então, você veja bem, isso era uma programação de vida popular. Bom vidismo. Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Isso é antigo.
No interior de Minas, de Goiás, de São Paulo, todo mundo pensava assim. Mas tem vários. Década de 30. Tem muitos ideais, por exemplo, o dinheiro é um deles também, né? Luxo e riqueza, principalmente americano, né? Pois é. Centrado no. Agora, o que é interessante nisso aqui, ó, que eu estou falando de 7 ideais e não toquei em dinheiro. E o ideal. A gente não fala de prata aqui. Se fosse definir assim, o ideal nosso seria o quê? O ideal evolutivo. O ideal é a Mega GESCOM, né, do completismo. É o ideal evolutivo. A Mega GESCOM do completismo de vocês. Vocês estão tudo com cara de pré-completista. Isso é o máximo. Agora, se fosse... Cara de pré-completista, é a sua cara, viu? Eu vou resumir, o nosso ideal seria evolutivo. O ideal aí por fora seria o quê? O ideal... Uma palavra só, assim, entendeu? Eu estou procurando uma palavra e não achei. Você está procurando uma palavra para quê? Para quem não é intermissivista, o pessoal aí de fora, que o ideal do quen aí. Não intermissivista, essa é a palavra que eu te dou. Está na cara. Aquele que não fez o curso, entende? Agora, eu chamo de pré-serenão vulgar, também é outro nome que eu chamo. Vocês já são pré-serenões invulgares, tá certo? Já é uma responsabilidade enorme, não fica pensando que eu estou elogiando vocês, que não estou. Você comentou, então, que 5 evoluciólogos, assim, publicamente identificados. Que peso tem isso no Estado mundial, Valdo? O que tem em termos de relação a isso? O que favorece? Um colegiado de sábios, de personalidades... Não, presta atenção, eu não sou nada. Eu sou apenas um cara que está fazendo uma força danada com a TENEPS. Agora, o que se passa? Eu mexi com você, já tem milhares de pessoas que estão entendendo isso aí. Agora, eu estou fazendo isso do ponto de vista público. Agora, vamos supor que esses caras chegam e começam a mexer com isso de um ponto de vista mais amplo. E se ele alcançar o processo público, como é que fica? Presta atenção, a força que ele não tem. Só a força presencial de um cara desse, ele remove montanhas com um dedo. Mas dá um exemplo de uma área assim, que poderia atuar e alcançar uma magnitude A área da comunicação, intelectual. Só para mexer com o processo de lógica. Então, por exemplo, ele chega e vai falar assim, nós vamos estudar lógica. Então, faz aí um negócio, põe na internet sobre lógica, sobre racionalidade. Só lógica. Tudo que diz respeito à lógica. Dá um ban de lógica em tudo. E aí ele começa. Daí a pouco começa o povo a escrever para ele. Mas dê exemplo. Aí ele vai começar a desancar com a terra inteira. Tudo quanto é besteira que tem, que é ilógico. Como é que fica? A irracionalidade vai aparecer. Esse homem, eles vão persegui-lo mais rápido do que o Assange. O negócio vai ser mais rápido. Mas, de alguma forma, é isso que você já faz, quer dizer, num âmbito... Eu faço, mas eu sou peixe pequeno, né? Eu sou a raia miúda. Eu sou, como é que é lá, aquela piabinha. Agora não, agora um desses aí é peixe grande, é baleudo, você está entendendo? A coisa é maior, o troço é mais amplo. Como é que fica? Agora, vai chegar um ponto que a Terra vai ter esse povo todo, eles vão aparecer. Eu já falei isso, que é o reaparecimento deles. Isso aí é inevitável, não tem. Nós temos que esperar isso aí. Agora, vocês não ficam aí de braços cruzados esperando. O que é que você está assim de braços cruzados? Estou esperando os evoluciólogos. Isso não. Vocês têm que começar a se mexer para a gente ter mérito. Esse povo só vai aparecer com mérito, para não fazer estupro evolutivo. E se eles chegarem aqui e começar a fazer muita coisa, vai fazer estupro. Eles podem declarar uma guerra civil sem querer. Isso, em várias áreas. Por isso que é perigoso. O meu negócio, por exemplo, há muitos anos já vinha aqueles assediadores que o cara melhorava um pouco, depois ele chegava e disse, não, mas o fulano está te tapeando, deixa eu dar uma tunga nele. Posso tungar esse cara? Isso é o assediador que está tentando melhorar, ele queria me ajudar.
Você está entendendo? Isso é um perigo. Então, essas coisas todas existem. Entende? Agora, vocês querem auxílio de assediador? Mega assediador? Alguém aí quer? É gratuito. Isso é um perigo. Você entende o que quer dizer? Então é necessário ver o processo da evitação do estupro evolutivo. E esse estupro evolutivo, se ele é coletivo, ele é muito mais perigoso, né? Ele é muito mais difícil. É o que eu estou falando, a guerra civil, a anomia, pode criar aí o caos, a anarquia. Isso é perigoso. O senhor fala de vez em quando de serenões que podem ser, assim, por exemplo, conhecidos em alguma área, tem algum cargo, alguma coisa, mas continuam sendo serenões, né, anônimos. Já teve algum evoluciólogo que o senhor acha que tem essa condição, assim, que o senhor desconfiou? Não, a gente vê o processo evoluciólogo mesmo, eu já vi alguns, né, com calma. Mas eu não entro em contato, porque não permitido falar, então eu fico quieto. Estou na minha. Eu faço um bom negócio com esse povo. Serenão e evoluciólogo, eu primeiro escuto qual é a proposta deles em qualquer negocinho. Negocinho meu, eu não entro nessa, eu não sou besta. Está entendendo? Tem que fazer de acordo com as premissas dele, e não as suas. De modo que a gente espera para ver o que dá. Agora, acho que isso tudo vai ocorrer, cedo ou tarde. Mas você sabe, isso, por enquanto, é mateológico, né? Está muito distante da nossa realidade. Eu quero ver hoje. Então, para isso, a gente tem que estar fazendo tertuliário, tem que estar chamando os intermissivistas. Agora, nós vamos fazer em julho o congresso dos intermissivistas. Isso tudo é muito importante, é a base de tudo, é por aí. É um jeito, é uma saída. Se alguém tiver ideia melhor do que essa, fala para a gente. Nós estamos aqui como receptores de boas ideias. Eu não jogo nada fora, eu analiso tudo que me vem à mão, tudo que falo. Sei lá se não tem coisa melhor, porque agora nós estamos começando a mexer com muita coisa nova. E não adianta procurar na história que não tem, nos livros não tem, na internet não tem. Às vezes não tem nem as palavras que nós falamos. Tem que ser criada nova, porque não existe. Aquela acepção, aquele flanco, aquele modo do significado, não existe ainda. Então não adianta a gente querer apelar para o que já existiu. Temos que entender que daqui para frente a coisa começa a ficar pelo nosso lado mesmo. A gente tem que responder por isso. De modo que o ideal existencial é um fato. Eu penso que aqui todo mundo hoje já está envolvido na questão do ideal. Está procurando algum processo ideal na própria existência. E outra coisa importante, esse ideal que nós falamos não é aquele processo de idealismo antigo. Aquele idealismo era um processo ainda muito político, sociológico. Esse nosso não. Ele é consistente, ele é palpável, concreto, dinâmico, prioritário, tem racionalidade. Então não é um ideal apenas imagístico, ou imagético, apenas de imagem, ou ilusório, ou fantasioso, ou da imaginação. A situação é mais concreta. Agora veja, a palavra é ideal mesmo, não tem outra. A gente tem que enfrentar isso aí. O processo é esse, é ideal. Valdo, a numerologia de hoje tem 3 sequências, né? Agora, na verdade, são 3 máximos. Vamos dizer. São 3 máximos. Isso aqui não é todo verbete que tem. Agora, quando é que o verbete dá margem a isso? Pergunta para o verbete, ele fala para você. Depende do que pois aí depende mais do verbete. Qual é o conteúdo do verbete? É ele que permite. Agora vamos ver se esse aqui, ó. Vou ler os 3, vocês observam, e vocês fazem, desanguem com o assunto, fazem a crítica. Vê se eles estão de acordo dentro da numerologia. São 3. Primeiro,
a disponibilidade ideal, a opção ideal, a vivência ideal, a cotidianidade ideal, a tarefa ideal, a pesquisa ideal, o desempenho ideal. Isso está dentro do processo, isso aí não precisa nem perguntar. Agora, o segundo, a autorresolução acertada, a autorresolução refletida, a autorresolução racional, a autorresolução madura, a autorresolução lógica, a autorresolução máxima, a autorresolução ideal. Então, vocês estão vendo aqui que chega da autorrevolução até chegar no ideal propriamente dito. Agora, a terceira, a existência possível, a docência factível, a parceria exequível, a interassistencialidade vivenciável, a paraperceptibilidade exemplificável, a mega-gescom materializável, a autoproexa ou proex otimizável. Agora veja, essa última sequência é a mais substanciosa e a mais madura. A mais rica aí, né, Valdo? Também percebi essa que a terceira é terceira mais rica. A terceira é terrível. Ela que manda tudo. E outra coisa, o possível, factível, exequível, vivenciável, exemplificável, materializável e otimizável. Quer dizer, são as coisas que nós precisamos para a nossa vida. Você não tem por onde fugir disso. Agora, são essas ideias aqui que faz vocês pensarem. São essas ideias que eu espero que vocês coloquem nos seus neoverbetes. Vocês vão colocar na enciclopédia. Isso aí é importantíssimo. Eu tenho um casal de amigos com 2 filhas pequenas que tem um estúdio de tatuagem na frente da casa. Como abordar e esclarecer melhor esse assunto? E o assédio com as filhas pequenas, como fica? Olha, o melhor é você mostrar para ele a tatuagem dentro da psiquiatria. Como é que funciona? Olha na internet, que às vezes tem algum dado. Leva lá que ele, assim, ele pode defender as filhas. Se ele faz tatuagem, as filhas vão chegar nisso, vai ser difícil, né? Como é que fica isso? É brabo essa situação. Isso é aquele caso do meu amigo que estava com a moto. Já tinha tido vários acidentes com a moto. Eu falei com ele, vamos dar um jeito de você trocar esse carro, essa moto, vamos pegar um carro. Não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, não, vamos estudar isso, aí dá um jeito. Você não pode ficar assim, porque esse troço vai acabar te matando. Aí ele roda lá pela Santa e vira para mim assim, Paulo, eu tenho um problema. O meu pai anda de moto antes de eu nascer. Como é que eu faço com o meu pai? Assim, dá uma lição para ele, arranja um carro. Aí é que está o motivo de você arranjar o carro. Ele arranjou um carro. O pai brigou com ele uma temporada. Depois fez as pazes, etc. Tal, acertou. Mas o pai já tinha também o pé destroncado, a mão não sei o quê, o nariz que tem um negócio, o outro que tem uma coisa, tudo. Por quê? Dezenas de anos, o pai era da época da Zundap, alemã, que da época de 1940, ele já andava de moto. Motocicleta. Então, a mesma coisa é o processo aí das filhas e do tatuador. É um problema sério. Moro no litoral, estou impressionado com a quantidade de turistas e pessoas comuns que usam tatuagens cada vez mais extensa pelo corpo inteiro. Por favor, poderia explicar o que são mutantes? De novo, como é que nós fazemos, hein? O verbete ainda não saiu, não, né? Vai demorar ainda um pouco. Mas o mutante é o seguinte, é aquela pessoa que não se adapta à morfologia, ou seja, à forma do próprio corpo. E com o passar do tempo, esse processo que é somático influi no holossoma. Influir no holossoma vai perturbar o psicossoma quando a pessoa dessoma. E aí chega num certo ponto que ela não consegue mais manter o nível de uma forma fixa, porque está sempre mudando. Então, por exemplo, todas essas pessoas que deformam o corpo, que é o caso do tatuador, que ele não está de acordo com o corpo, ele quer mudar uma coisa. Ele quer acertar alguma coisinha. E outra coisa, umas loucuras, né? O que se põe na língua, por exemplo, que se coloca nos órgãos sexuais, se coloca no seio da mulher, isso é uma loucura. Então, loucura por loucura, essa aí é uma boa, porque é óbvia.
todo mundo vê que a pessoa é detraquê. No outro nome, ele é Lelé da Cuca. Quer dizer, tem alguma coisa nisso aí que não é normal. Entende? É bicho, tem alguma coisa de bicho, alguma coisa. Então, o processo todo é isso. Agora, a base dos mutantes é horrível, mas isso, veja, como é um negócio a longo prazo, ou seja, não é imediato, mas é mediato, demora demais para a pessoa ver como é que é isso. Mas começa assim. Esse que eu mostrei aí da revista, que são mais avançados, eles já estão bem dentro da mutação. Que bicho que ele é? Ele é uma opção de coisa simultaneamente. E outra coisa, às vezes tem moças, mulheres lindérrimas, que não estão satisfeitas com o corpo que tem, e viram um bicho depois. Coloca a argola aqui, do jeito que a gente está vendo lá. Gente, a língua, a pessoa nem fecha a boca direito. Tem coisa na língua. Se os evoluciólogos trabalham exclusivamente com as técnicas de evolução, significa que trabalham as consciências que estão habilitadas à conscientização do processo evolutivo. Sim, e vão ajudando cada vez mais para todo mundo evoluir. Que tipo de impedimento sofre as consciências a fim de não assediar as consciências? Raciocínio, discernimento, ela cair em si e ver que aquilo é uma besteira. Então ela começa a fazer as coisas corretas, ela se retifica. A quem se pode reclamar a respeito do assédio das consciências? Para o assediado. Vocês vêem alguma outra resposta que eu possa dar aqui? Vocês estão rindo de mim, mas não é o mais lógico? Professor Valdo. Eu sou taxi. Quem é que está falando? Aqui no D. No D, à sua esquerda. Aqui. Sobre as tatuagens. Eu lá em Portugal eu dou aulas a moças entre os 15 e os 17 anos que já reprovaram de outras escolas várias vezes e vêm parar à escola onde eu estou. E muitas querem fazer tatuagens. E eu tento sempre disuadi-las. Queria perguntar como é que o professor faria se estivesse com uma turma de moças... Tio Paulo. 15, 17... Sim, mas o que é que falava? falava? É bom você sair daqui e procurar um psiquiatra. Elas não ligam. Arranja já um cartão, já dá para a pessoa do psiquiatra. Boa. Eles vão falar assim, mas você não pode ser um psicólogo? Pode, mas é preciso ter cuidado com o psicólogo. Melhor é psiquiatra. O processo de tatuagem, quando chega num nível mais bravo, é psiquiátrico mesmo. Mas é um problema sério. Mas elas estão com aquela doença da adolescência, não é? A adolescência é uma doença. Não, então, agora o que você deve fazer é o seguinte, só para chamar a atenção. Isso aí eu já falei com uma pessoa, já fez, às vezes dá resultado. Você pega essa tatuagem feita com tinta que você lava com água e sabão e sai. Faz uma big de uma tatuagem muito bem feita e mostra. Olha o que eu acabei de fazer. Depois você pega o copo d'água assim, joga em cima e tira na frente de todo mundo. Assim, a maior besteira que tem é fazer uma coisa dessa. Você aí vai dar exemplo. Você está entendendo? Então aquela menina que quer fazer, fala assim, não, faz aí uma coisa de tinta e tira depois. Agora, cuidado, porque tem tinta que intoxica a pessoa, mesmo que seja tinta. Agora, outra coisa. Amanhã é a prova geral de Conscienciologia. Por incrível que pareça. É verdade. O professor não quer... Todo mundo está aqui hoje, olha só. Todo mundo já sabe. Até o Emanuel está aí hoje. Essa aqui está querendo saber o gabarito, é isso? Eu queria saber se o professor não quer fazer revisões hoje. Eu vou te dar uma aula de revisões. São 100 perguntas que vão ser feitas. Sim, isso eu sei. Tenho certeza, eu tenho certeza disso, estou falando com todo rigor. Faço uma aula de revisões hoje, professor. Falou. Mas olha, o que vocês querem? Eu vou falar então uma questão da prova, tá certo? Primeira coisa, quem é você? A prova tem que ter o seu nome.
Vocês não podem falar nada, que é uma questão da prova. Quem que é? Tem gente que erra isso. Já pensou se fosse colocar o valor dessa história? Como é que fica? De modo que vocês guardem bem o seu nome, que você vai ter que ter lá. Se a prova é sua, tem que ter seu nome. Ela é individualizada. Eu quero lembrar isso para vocês. De modo que leve isso em consideração. Pode deixar isso? Pode? Você sabe, a gente começa a falar que em prova, até a bateria esgota. É um sinal. Valdo, sobre o tema das tatuagens, tem também agora uma injeção na parte branca do olho. Mas essa revista já está falando. Que o cara aqui, na revista está falando lá. Que a última coisa que se faz é dentro do olho. É dentro do olho. O cara falando. Põe dentro do olho, ele fica com o olho todo marrom, todo preto, não tem mais. Agora, o que eu acho é o seguinte: eles deviam de juntar esse povo das tatuagens, tudo que é esquisito, e fazer uma espécie de circo dos horrores. E mostrar a todo mundo. Tem um congresso internacional de tatuagem. Não, mas esse é o congresso. Mas eu estou falando é um circo de horrores. O nome seria esse. Circo de horrores. Eu garanto para você que uma porção deles vão querer aparecer. Eles gostam disso. Mas agora, nesse circo de horrores, a gente mostraria a ficha do cara. Esse aqui já fez tantas besteiras. Além da tatuagem, ele fez isso. Cometeu isso, fez besteira, assim. Para mostrar a personalidade da pessoa. Entende? Eu acho que devia de ser estudado com mais calma isso aí. Agora, não se pode contar com a psicologia para isso, não. Tem que ser psiquiatra. A coisa mais séria. É lógico. Tem que ver, né? Não, o cara pode aparecer, desde que seja uma tatuagem pequena, eu falo assim, eu me arrependi, por isso que eu comecei a estudar tatuagem para combater. Não usa isso, que eu já sofri muito com a minha. Isso aí é importante. Aquelas mulheres que vêm aqui, com tatuagem aqui no cangote, tatuagem do cangote, é uma coisa séria. Existe aquela dona que fez a tatuagem de um lábio de homem aqui. Assim, é o lugar que eu quero que você me deixe. Então já tem um lábio dela. Tem de tudo. Não, quase sempre, aonde dá o processo erógeno, é atrás da orelha aqui, Entende, Aqui. Perto do mastoide. Então aí é que o povo colocou os lábios. Então o lábio dela está lá, esperando o lábio do homem para beijar. Isso é zona erógena. Agora, em matéria de imagem, o que a gente vê nessas tatuagens, igual aquela revista, o que vocês pensarem, tem. Agora, das piores tatuagens que tem, são dos presidiários. O cara que é especializado em matar homem, tem uma tatuagem. Aquele que matou mulher, tem outra tatuagem. O outro que assalta banco, tem uma tatuagem específica. Isso é uma loucura. E essas são as máfias das penitenciárias. Essas coisas existem. O negócio é antigo. Agora, eles aperfeiçoaram demais as tatuagens. Elas estão super aperfeiçoadas. Coloridas, de tudo quanto é jeito, etc., para chamar a atenção. Né? Agora, nós já viemos tatuados pela nossa vida. Os nervos, por exemplo, os berços marca, a marca de nascimento, já são tatuagens que a gente tem. Outra coisa, as bobagens que a gente faz na vida, por exemplo, o meu acidente, ele me tatuou. Eu tinha 56 marcas quando eu fui para casa depois de uma semana de comatose. Ainda tinha 56 escoriações. Eu tenho marca até hoje, isso aqui, é tatuagem. Tatuagem de acidente. Agora, os caras estão procurando isso, é acidente. Como é que fica? Não é fácil. Agora, é bom vocês viverem como os ideais existenciais são pobres, né? Para muita gente, né? O ideal de uma pessoa para virar bicho, tatuar o corpo todo, para chamar a atenção. Valdo, teve um cara no complexo do Alemão lá que invadiram,
que ele tinha tatuagem no braço do Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho no outro braço, tatuado. Mas não, o Comando Vermelho é muita gente que tem. Negócio de apologia, maconha também. Até os policiais falam, pô, você está facilitando o trabalho nosso, porque o cara... Não, e outra coisa, eles colocam as marcas e aquilo fica fixado, a polícia pega o ele já se marcou, o cara está marcado para ser preso já. Eles fazem de propósito. Tem disso. Outra coisa, alguns fazem isso para entrar na penitenciária, para comandar a penitenciária, de dentro e comandar as coisas lá fora. Tem um monte desses criminosos no Brasil que estão pouco ligantes de ser presos. Porque lá dentro ele pode funcionar mais do que aqui fora. O Brasil está assim. Por isso que precisa acabar com esse regime político paralelo que está lá no Rio, por exemplo. Essa questão da distância, né? Você chama de proxêmica, pegaram os caras agora, tiraram aqui do Paraná e do interior de São Paulo e botaram lá em Rondônia, sei lá, porque parece que fica um pouco mais difícil deles comandarem de lá. Mas eles realmente comandam. O problema é o seguinte, é que eles são muito mole nessas penitenciárias. Mole que eu estou falando por causa de dinheiro. Eles são comprados, há uma corrupção. Se eles fossem corretos, não entraria nada, não vai entrar parede nenhum, não entra nada, não tem jeito a pessoa se comunicar e acabou. Agora, ó, isso tem que ser uma lei. Não pode, a pessoa, você não pode confiar nela, acabou. Faz ela trabalhar, dá lá serviço para ela fazer jardinagem, plantar, fazer pomar. Dá um jeito, tem muita coisa para ser feita. Valdo, aqui no ar. A gente esteve do Rio de Janeiro agora, semana passada, e na volta nós vamos com 2 policiais federais no avião, cheio de metralhadora. Eles não eram do BOP, mas foram prestar serviço lá para o BOP, lá no Complexo do Alemão. Eles estavam contando que quando eles invadiram o Complexo do Alemão, entrou várias tropas, várias estratégias. E agora o Complexo do Alemão está só com processo de inteligência. Não tem mais policial armado, assim, no sentido de ataque. O processo agora é estratégico dentro do Complexo do Alemão. E eles no avião com metralhadora, armas, o negócio tudo à mostra, hein? Assustador a situação. O caminho é esse. Agora, o problema é o governo paralelo. Durante 30 anos, o Complexo do Alemão era o palácio do governador do governo paralelo do Rio de Janeiro. Eu vi isso lá. Foi por isso que eu saí de lá. Faz 10 anos que eu deixei o Rio. Agora, eu vi isso continuar faz mais ou menos 30 anos. Foi na época do Brizola. Agora, o governo paralelo foi se compondo, pouco a pouco. Eu sei que eu tinha contato, gente, com o processo da praça inteira. A gente trabalhava com muita coisa. Então, você sabia de tudo que se passava em favela, tudo isso. Uma outra coisa, depois eu fui para o Rio. Antes disso, eu trabalhei em 2 favelas como médico. Agora, Valdo, é interessante você chegar perto, né, conversar com a pessoa, o cara da Polícia Federal. Eles são tranquilos, assim, pelo menos os 2 lá, né? Quando a gente viu os 2 armados no avião, eu falei, pô, espero que seja original essa placa da Polícia Federal dele. Porque eles andam com a metralhadora, à mostra, dentro do avião, no aeroporto, sabe? Um negócio super esquisito. Às vezes é preciso, né? Porque um evoluciólogo que, estando intrafisicalizado, em condições de tornar-se pessoa conhecida e influenciar mais rapidamente e efetivamente milhares de consciência, não o faria. Pergunta para ele. Tem sua razão. É o processo do anonimato. É o problema do estupro evolutivo. Como é que fica? Tudo tem que ser dosado. A dosagem deles deve ser superior à capacidade de recepção das pessoas. Gostaria de solicitar ênfase ao convite de última hora para a prova geral de Conscienciologia. Em 2006 foram 191 participantes. Em 2007, 253. Em 2008, 162. Em 2009, 129. Considerando os 102 inscritos para 2010, percebe que está faltando coragem intelectual para alguns cognopolitas. O professor poderia comentar? Olha, o que eu vejo é o seguinte, realmente, mas agora o problema é o seguinte, nós temos aqui uma certa capacidade do povo que mora aqui. Isso aí tem que ter um limite mesmo, eu não sei se o limite está nessa situação. E outra coisa, a pessoa que fez às vezes precisava de ver agora
aqueles que estão fazendo de novo. Essa estatística aqui, viu, Antônio? Isso aqui é do Antônio de Itaguari. Seria bom fazer um levantamento de quem está fazendo, quem é que já fez a prova mais de uma vez. Porque esses é que são os inteligentes da história. Aquele que fez uma vez só é uma coisa. Ele fez, às vezes, não, já fiz, não vou fazer mais. Então, isso aí ele precisa de ver por quê. Porque quanto mais ele vai fazer, mais ele vai acertar, se ele insistir com a situação. Então, isso a gente teria que estudar aí para ver como é que fica. Uma outra coisa, sobre essa pessoa que está perguntando sobre evoluciólogo, eu queria lembrar uma coisa. Uma pessoa que não chegava a ser evoluciólogo, mas que fez muita coisa, que chamou atenção demais, eles acabaram com a vida da pessoa. Só faltaram matar a pessoa. Não mataram porque ele se segurou, ele tinha uma certa segurança. O nome dele era Polon de Tiana. Ele viveu até um certo ponto, mas acabaram com toda a memória dele, a situação toda. Se o evoluciólogo chegasse aqui, o que é a religião, a política, eles iam acabar com ele, se não tiver cuidado. Em função da chuva que ocorreu ontem pela manhã, o dia do abraço ao Hospital Municipal foi adiado para o próximo sábado, dia 18. O evento terá início às 10 horas da manhã. Contamos com a participação de todos. Movimento em defesa do Hospital Municipal. Vamos olhar isso. Vocês viram que a chuva foi brava mesmo. Então, ficou para o próximo sábado. De modo que vocês têm uma semana para movimentar os braços, para dar o abraço depois, tá certo? Fazer exercício. Valdo, o ideal existencial, ele pode estar relacionado com alguma coisa que a pessoa deseja fazer, quer fazer, mas que não é a ProEx dela, né? É. Por isso que é um tema também neutro. Pode ser. Mas ela é o seguinte, de qualquer maneira, ela está no rumo. O processo é estar no rumo. Que a gente vê assim, a gente tem uma preferência por um tipo de tarefa, algo que a gente todo gostaria mundo aqui, muito. Quer ser o quê? Evoluciólogo, ou se você quiser. Quer ser, pelo menos, desperto. Tá. Esse é o caminho, é o ideal. Mas eu falo assim, em termos de ProEx, a pessoa pode se equivocar muito em função disso. Porque ela acha que o ideal que ela quer é o ideal que deve ser cumprido. No entanto, tem uma tarefa que bateu a porta, que não é exatamente o que ela gostaria, mas precisa. Levanta a mão quem é que quer fazer a TENEPS que ainda não faz. Levanta. Olha, ó quantos tem. Ó, presta atenção. Todos esses é o ideal deles. Agora veja, esse é o ideal factível, é acessível, isso não é tão difícil. Entende? Agora eu quero perguntar, vocês todos já têm o manual da TENEPS? Seria o primeiro passo para ver como é que fica. Então, esse é um primeiro passo para o ideal existencial. TENEPS. Muitas vezes, Valdo, chega uma tarefa para você fazer que não era nada daquilo que você estava pensando ou que gostaria, e, no entanto, é o ideal da ProExis. E ela precisa ser feita. Para isso, você tem que abrir mão de alguma coisa. O aspecto mais sério da ProExis. Assume um menorzinho que não vai dar tanto trabalho, que resolve logo. Ou que ela gosta, ou ele isso gosta. É tapeação. Pois é, um que faz o que quer e não o que precisa. Confunde essa questão do ideal existencial aqui. Agora, se a pessoa já está pensando no ideal da ProEx, já é alguma coisa. Já alcançou alguma coisa. Já Professor, deu um fato bom. A gente pode dizer que a rigor o ideal ele não existe? Porque sempre que a pessoa chega no ideal, ela quer um próximo. Sempre tem um a mais. Ideal é igual ao horizonte. Depois do horizonte, sempre tem outro, mais avançado. Mas, veja, é necessário ter ideal. Porque senão, daqui a pouco, você vai falar, não, é um momento evolutivo. Não vou pensar em momento evolutivo. Daqui um segundo já tem outro momento. Isso é bobagem. A gente tem que arranjar aquele ideal do momento evolutivo. É esse que eu quero atingir. E fim de papo. E outra coisa, não adianta vocês arranjar desculpa, vão encontrar depois com o transmentor e falar assim, não, é que não deu tempo. Ele não admite isso. Ele já sabe todas as respostas fajutas. Ele não admite, ele dá o conta na hora, tá certo? De modo que ele tem que pensar nisso. Nessa pergunta do Felipe, o ideal também ele é personalíssimo?
Para cada pessoa tem um ideal? Tudo que nós fazemos é personalista, porque ninguém é igual ao outro. Não existe alma gêmea. Então, a pessoa tem que pensar. Agora, de modo geral, existem determinadas diretrizes que atingem todo mundo. Dentro do nosso grupo evolutivo, por exemplo, aqui, ó, a maioria aqui tem interesse em praticar a TENEPS. Isso é um ideal. No caso, seria um ideal objetivo. Você veja que é uma minoria que está faltando praticar a TENEPS. A maioria aqui já pratica. Levanta a mão, quem é que pratica a TENEPS? O negócio é sério isso. Olha o ideal. Está se concretizando. Isso é uma perfeição. E outra coisa, indiscutível. Indiscutível. Foi por isso que você comentou no início que cada pessoa tem que ser inventariado e fazer o seu próprio balanço para saber qual que é o seu ideal. Outra coisa, todo dia. Porque nunca se sabe. Hoje, por exemplo, é um novo dia. Vocês já pensaram, amanhã é um outro domingo e vai ter uma prova. Uma nova prova, diferente. Tem 100 questões. Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho um temperamento do desafio, do repto. Eu gosto do processo de desafio. Eu vou fazer umas coisas. Se eu não tiver cuidado, eu escolho sempre o mais difícil para fazer logo. Nem sempre é o correto. Então eu tenho que estar de olho em mim, porque eu tenho uma tendência para isso. Eu gosto de receber, de aceitar o desafio, o duelo da história. Entende? E outra coisa, sem competição, né? Sou eu comigo mesmo, é autocompetição, autoconcorrência. Agora, eu tenho uma tendência para isso. Isso faz parte da minha determinologia. É o processo de aceitar o remo. Entende? Por isso que aqui, eu hoje estou tranquilo com as minhas coisas. Por exemplo, lá o negócio que era para terminar 31 de dezembro com 50, eu estou com 81, tá? Hoje. Isso eu acho o máximo. Quer dizer, eu superei a situação toda. Agora, o problema é o seguinte. Esse negócio de você fazer previsão, é preciso estudar demais. Por isso que o Flávio vai ter que estudar muito o processo da estatística. Pelo seguinte, a hora que passa um gargalo, fica tudo mais fácil, você faz muito mais do que aquilo que você fez antes. Então, esse meu processo aí está muito mais fácil. Depois que eu já fiz muitos, aquilo abriu um caminho. E veja, no início era muito difícil. Então eu falei assim, não, até 31 de dezembro eu quero fazer 50 verbetes, com 11 máximos. Agora, atualmente, eu tenho 81 verbetes. E tem muitos que não tem 11. Tem uns que tem 14, 15. Quer dizer, é diferente. E outra coisa, vocês vão ver que não é tudo repetido uns dos outros. Não é bem assim, não é cópia uns dos outros, não. Porque os temas são diferentes. Então, vocês vejam, isso é um repto que eu fiz para mim mesmo. Eu mesmo. Respondi, atendi. Agora, isso é sério. Por exemplo, uma coisa boa que eu falo para vocês. Que tal vocês pensarem que agora nós estamos chegando no fim do exercício, 31 de dezembro. O ano que vem é 2011. Que tal vocês receberem o desafio de fazer um levantamento das suas gavetas? Lá no Instituto eu falava isso, criava um problemão. O povo fala assim, que é um problemão. Então você fazer um levantamento do seu patrimônio, principalmente o patrimônio diário das coisas que você tem, os negócios todos. Agora, o que eu tenho mais pena nesse caso são das mulheres, porque são as que criam mais problema. Na sua casa, por exemplo, você tem quantos quartos junk place? Quer dizer, o junk, entende? O quarto da bagunça. Quantos quartos da bagunça você tem na sua casa? As mulheres, às vezes tem mulher que eu conheci que tinha 4. E aquele povo lá de Minas Gerais que gostava de fazer sempre mais um puxadinho. Aquele puxadinho era para colocar mais besteira, que acumulou. Tinha que colocar mais coisas, acumulação. Então, uma pessoa que está com uma mansão que tem 20 quartos, vai olhar que tem 15, que é só besteira lá dentro. Ela vai guardando tudo que tem. De modo que
Não é fácil. Eu já vi isso tudo por aí afora. É um tipo de um ideal um pouquinho bobinho, né? Não é o ideal ainda. Um ideal grande. Um ideal com I maiúsculo. Ainda não era. Está chegando perto. Mas olha, o que mais está faltando o ideal existencial para vocês? Para nós falarmos aqui. Para a gente esclarecer um pouquinho mais. Professor, aqui no antagonismo, sim. Antagonismologia, até dentro do que a Malo começou a puxar com relação ao antagonismo existência real e existência idealizada, né? A diferença, teoricamente, é clara, né? Agora, como que na prática a gente vê essas nuances, assim, do quando a gente está idealizando, quando é desvio? Você tem que fazer a idealização e dar os descontos daquilo que seja da natureza humana. Isso é natural. Outra coisa, além do processo da natureza humana, tem que lembrar duas outras variáveis muito sérias. A primeira é o processo da doença. Que a doença, às vezes, ela vem insidiosa e silenciosa, não fala nada. Devido ao processo, às vezes, de uma genética ou da paragenética da pessoa. E o segundo é o acidente. Por exemplo, tem muito acidente que a pessoa, a rigor, não provocou. Foi alguém que provocou em cima dela. Então, esses fatores têm que ser levados em consideração para abater, você está entendendo? Nas realizações do ideal da pessoa, do ideal existencial dela. Então, o antagonismo existência real e existência idealizada tem que dar esses agravantes ou atenuantes o tempo todo. A pessoa não pode fugir disso. Toda pessoa que for estudar a própria biografia, ela tem que colocar quais foram as doenças graves que eu tive. Segundo, quais foram os acidentes graves que eu sofri. São coisas que não tem por onde fugir. Isso aí mexe nos ideais da pessoa, porque às vezes ela, a rigor, não provocou aquilo. Você está entendendo? Acidentes de percurso agora, seriam? Às vezes ela está predisposta ao processo. E outra coisa, uma pessoa está na rua, vê um carro, passa em cima dela que estava na calçada, ela estava predisposta, é lógico. O que é que o outro que estava lá perto não passou em cima dele? Passou justamente naquela, porque ela estava predisposta. Isso é aquilo que eu falo daquela tapera. Tem uma tapera lá, o negócio está para cair. Já avisaram várias pessoas que não devem entrar lá. Eu entro lá, ele entra lá, a outra entra lá, o outro entra. Vai o fulano que é predisposto, entra, a casa cai em cima dele. Então, há uma predisposição. Isso é o holopensene. A parapsicosfera da pessoa já mostra essa realidade. Entende como é que é? Então, o ideal também envolve a vida holosférica da pessoa, energética da pessoa, tudo que ela tem. Então, o parapsiquismo, dentro do processo da existência ideal, tem que ser sempre considerado. Não tem por onde fugir. Professor. Agora, aí entra aquele negócio que eu falo para vocês. Por exemplo, eu tenho uma certa predisposição a favor nas questões que diz respeito ao mar, por exemplo. Entende? Isso já é o holopensene favorável para aquilo. Então, eu tenho uma certa segurança maior do que, às vezes, o outro fulano, que às vezes já tem uma outra segurança do outro tipo. Com arma de fogo, por exemplo, ele tem segurança. Professor, o caso, por exemplo, de passar por uma cirurgia e ocorrer um erro médico, uma negligência de um médico... Isso aí é porque já tem predisposição. Quase sempre é uma predisposição assediadora. Então a pessoa, ela teve um erro médico sério, e às vezes por culpa mesmo de erro humano. Isso se der porque a vítima, no caso, o paciente, era assediado. E arranjou um profissional também que era assediado. Juntou o assédio, criou o processo. Há sempre uma predisposição negativa.
todo erro médico precisa ser estudado com calma, para que tanto o médico quanto a vítima estude os próximos passos, porque pode ocorrer mais coisas. Você falou que tem acidentes que são provocados de fora para a pessoa e outros que é predisposição. Me dá um exemplo de esse acidente de fora que a pessoa não tem predisposição, mas passa por um acidente. Vamos supor que ela entrou dentro de um avião e o avião cai. Entende? Aquilo, ela às vezes não tinha relação com o processo. Então, por exemplo, na queda do avião morreram 3. Não aconteceu nada com ela, mas ela sofreu um acidente. Ela passou aperto, fez xixi pelas pernas abaixo, uma opção de coisa aconteceu com ela. Agora veja, lá dentro do avião às vezes tinha 100 pessoas. Então, às vezes ela não teve culpa diretamente com o negócio, mas está participando da situação. Às vezes a energia dela servia até para o acidente não ser pior. Então, para a gente... Tudo ela tem que começar a pensar, reverter a condição. Mas então, para a gente mensurar esse caso, você tem que ver as consequências do acidente. Por exemplo, uma primeira variável, para ver se você tinha predisposição ou não. Uma outra coisa séria, tem aquele acidente do avião, o avião tem 100 pessoas. No entanto, tem um negócio que aconteceu, que foi justamente na cadeira onde a pessoa estava. A cadeira não era junto à janela, era dentro. Como é que a pessoa morreu? Quer dizer, essa era super predisposta ao negócio negativo. No meio daqueles 100, foi 1% só que houve, que foi prejudicado, foi vítima, e foi justamente essa pessoa. Então, isso tudo nós temos que pensar dentro dessa holosfera da pessoa. A holosfera, no caso, é a holosfera pensênica, quer dizer, holopensênica. Como é a pessoa nesse processo? Então, por exemplo, o ideal para nós é você trabalhar com o estado vibracional todo dia, porque com isso você vai ficar com predisposição positiva em tudo que você faz. Todas as energias positivas vêm para o seu lado. As negativas vão se afastar, porque você está trabalhando com isso o tempo todo. Então você olha, há pessoas que realmente elas têm uma tempestade, aquelas nuvens de tempestade no gibi em cima da cabeça. E tem outras que só tem céu de brigadeiro, tudo azul. Há uma predisposição. Então, esses acidentes de percurso, onde a pessoa não tinha predisposição, ela, como você comentou agora, o que é isso? É fatalidade? Como é que é o nome da primeira coisa, eu preciso de ver se a pessoa está fazendo assistência. Que a presença dela ali pode segurar a barra. Ajudar. Pode segurar a barra. Agora, quando você chega num certo nível, você já começa a entender o processo parapsíquico, essas condições, elas se alteram muito, são diferentes. Você veja bem o meu caso. Olha só, esse caso que aconteceu, eu e o Chico estavam para fazer uma viagem e tinha que pegar um avião. Então, nós vamos pegar o avião em São Paulo. E, na hora que ficaram sabendo que nós íamos, apareceu aquela multidão por causa do Chico, está lá. Então, despede, beijinho, beijinho, faroel, bota fora, aquela coisa toda. O avião sobe, o avião cheio, subiu. Daqui a pouco deu um quiprocó lá dentro, eles falam o que aconteceu, isso e aquilo, tem que voltar para o aeroporto. A hora que nós voltamos, está todo mundo lá, e não tinha mais ninguém no aeroporto. Eu e o Chico, a maior tranquilidade, sabe dar tchau para ninguém, não tinha mais ninguém. Na hora de embarcar, eu olhei e falei assim, o avião estava cheio, não está mais, o que houve? Não, muitos ficaram no aeroporto, eles não querem seguir na viagem. Nós vamos. E eu falo com o Chico, não tem nada, não vai acontecer nada, o avião não tem nada. Nós vamos. Sobe o avião, anda, passa alguns minutos, quando a gente vê o avião está de volta. O mesmo aeroporto. Tinha acontecido uma coisa que eles não estavam ainda seguros. Ali, quando nós fomos, eu e o Chico, tinha 1/3 da turma. A tripulação era a mesma, mas os passageiros só tinham 1/3.
Eu falo com o Chico, não se tem medo, nós vamos chegar onde nós vamos, não tem nada, esse avião está protegido. Eles estão com muita segurança, estão olhando o que é. Não se impressione com esse povo, que são mesmo medrosos. Esquece isso. Nós fomos na terceira e foi direitinho, não aconteceu nada. Agora veja, que confiança é essa? Por quê? Está tudo positivo, não tinha nada. Agora lá, o que eles falaram? Teve uma hora que eles falaram que teve um processo de temperatura, que não estava correto. Eles queriam acertar. Sempre dão uma desculpa de alguma coisa nesse sentido. Tá? Agora, por exemplo, já houve casos diferentes. Estava fazendo uma viagem no exterior, gente comigo, aquela coisa toda. Quando o avião, eles mexem lá e mandam todo mundo sair. A gente ainda não tinha levantado o voo. Eu falei assim, eles estão achando que tem uma bomba no avião. Aí o que faz? Eu usava essa caixa de pílulas que eu uso, então eu dei uma desculpa que eu tinha deixado a caixa que eu precisava de ver. E eu com a minha barba, esse negócio todo, sempre as portas se abrem. Então, na mesma hora, deixaram eu entrar. Na hora que eu vou lá, no meu lugar, onde estava lá, que eu estava com a minha bolsa, o negócio todo, para tirar a minha caixa, eu vi os caras examinando o avião. Aí fiquei quieto, como se estivesse vendo nada, tal. E ouvi a conversa. Eles estavam procurando mesmo, que tinha uma bomba no avião. Aí eu saí, fui lá fora, aí apareceu um cara que era meu conhecido, falou assim, vem cá, estou achando que tem uma bomba aí, já que você trabalha por aqui, vai lá para você ver o que é. Eles rodaram, e a pouco voltaram, não tinha nada no avião. Tal. O avião levantou o voo. Mas agora o povo tudo assim, ó, o olho desse tamanho, a orelha em pé, todo mundo desconfiado para saber o que era. Mas que era mesmo. E o avião foi embora. Eu também tive confiança. Não tive nada. Então, isso tudo a gente tem que ver como é que funciona dentro do processo de viagem. Já o processo, por exemplo, eu estava no Instituto, lá na Glória. Aí tinha um amigo que estava com um carro. E a gente ia sair para ver um processo lá. Na hora que eu vou entrar no carro, eu falei assim, nesse carro eu não vou, não. Vamos arranjar um outro carro. Disse, mas o que foi? Não, esse carro não entra. Ele está muito assediado. Houve alguma coisa muito grave aí com as coisas que vocês estão fazendo. Vamos arranjar outro carro. Eu chamo um táxi, eu pago o táxi. Vamos ver. Vamos para lá, pegamos um táxi. Não entrei no carro. Eu não sei depois o que fizeram com o carro. Mas que o negócio não estava bom, não estava. Agora veja, essas coisas às vezes precisam. Por exemplo, eu poderia começar a trabalhar, esterilizar energia, abençoar o carro, benzer o carro, como eles falaram, benze o carro. Eu disse, não vou mexer com isso. Tem que trabalhar nele o dia inteiro aqui para melhorar isso aqui. Eu não sabe o que é que tem nisso. Agora veja, muitas vezes aquele carro não era daquele atual proprietário. O negócio veio de trás. E ali é perigoso, porque se o óleo vencendo, carro é das coisas mais perigosas que tem. Por quê? Ele, se está em alta velocidade, ele é muito leve. Tudo pode acontecer com ele. Um desvio qualquer ali nos comandos, pronto. Como é que fica? Então, isso também a gente tem que levar em consideração nessa questão de ideal. E a questão do ambiente que a gente está. E quem fez tatuagem, um sol, pequena há muito tempo e já se arrependeu imenso. Como vê esse arrependimento e ainda sente a necessidade de remover através de cirurgia? Olha, é uma boa. Entra nessa. É para você se sentir inteiramente integrada. Gente, essa pessoa é dos Açores, em Portugal. Tá certo? Dos Açores. É uma senhora. Entra nessa, se vai fazer uma coisa, é um sol, diz que é só um sol que ela falou. Quer dizer, ela vai então colocar o corpo dela na noite, vai tirar o sol. Entende? Tenho 2 tatuagens realizadas há 8 anos, no entanto não me enquadro nesse contexto atual citado pelo senhor. Não sou contra e nem a favor, contudo não recomendo a ninguém. Então já é contra. Na minha terra... Isso aqui é negocinho. Já pensei em realizar a 3ª, mas atualmente não penso em fazer mais nenhuma. Concordo que são atitudes imaturas, impulsivas e animalescas, mas não me causa arrependimento. Muito bem, isso aqui é um homem.
Muito bem. Agora, olha, que você ainda está indo em cima do muro, ainda está. Pelo que está falando aí. Quando fui a uma palestra do IPC de Copacabana, enquanto procurava o número do prédio, na realidade estava com um número na cabeça. Quando vi o prédio, tomei um choque. Era um sobrado velho e abandonado com placa de aluga-se. Entrei na farmácia ao lado e conferi o papel que estava procurando o número errado. Não comentei isso no IPC, mas achei equívoco, esse equívoco de uma sincronicidade com algo que não sei explicar. O que pode ser? Tem algo a comentar? Não, aí o processo é a falta de atenção na situação, né? Se de ver, falta de atenção é uma coisa que ocorre muito depois da meia-idade. Tudo isso tem que analisar, né? Ver como é que fica. Às vezes é envelhecimento. É a falta de atenção. Como a gente fala, é o processo, deixa eu ler aqui, que é bom para vocês saberem, que é o processo. É sistema atencional, recurso atencional, processo atencional, transtorno atencional, dificuldade atencional, supervisor atencional, controle atencional, capacidade atencional e demanda atencional. São exatamente 9 expressões técnicas que eles estão usando. Cognição e envelhecimento. Estão estudando isso seriamente. E é justamente isso aqui, é falta de atenção. Agora, pode ser uma hipomnésia, pode ser uma série de coisas aí. O tenepsista tem a companhia do amparador 24 horas por dia e, pelo fato de trabalhar suas energias, consegue se proteger contra assédios. Mas, como ele pode proteger seus filhos e esposa contra ataques extrafísicos? Não, ele fazendo a tenepse em casa, ele já está fazendo uma blindagem da casa dele. Isso vai afetar positivamente a família dele. De modo, tem um aí. Então, de modo que isso aí é importante. Agora, quem faz a segurança da pessoa é ela mesma. Isso aí tem que ser visto. Agora, eu queria ver, o William Floriano está aí hoje, né? Onde é que ele está? O William é você, né? É o William Klein. É o Floriano, é ele? Ele não é. Ele é o William Klein. Olha, quase que você foi preso. Ainda bem que eu conheço o homem, tá vendo? Foi bom, né? Eu conhecer. Tá vendo? Estou conhecendo mais pessoas do que você, hein? Tá sério isso aí. O João, pode falar. Aqui na página 19, na elencologia, você poderia traçar o perfil aqui do último, da Consim Interlocutor Ideal. Qual o perfil do interlocutor ideal? Onde é que está isso aí? Elencologia é o último. Página 19. Página 19. O que é que você está falando? Fala com calma. Para mim, a primeira palavra que eu não estou ouvindo. Tá. Que logia é essa que você quer? Não, elencologia. Exemplo. Elencologia. Ah, sei. O que você quer? Poderia traçar qual seria o interlocutor ideal? O interlocutor ideal é fácil. Pega aí os 700 experimentos. Pega para mim aí os 700, por favor, e olha para mim. Interlocução. Eu vou ler para você nesse instante. É o número 4 lá. Você está perguntando um negócio que mostra que você não deu 700 perguntas. I'm sorry. Isso aí mostrou a sua realidade. Você vai fazer a prova amanhã? Oh, meu Deus do seu nariz. Você vai fazer a prova? Não, ele vai fazer a prova amanhã. Então ele vai sair dessa. Olha o processo de interrupção. Olha para mim, por favor. Eu vou ler para ele aí. Esse aí eu trabalhei muito para chegar nessa condição aí desse experimento que está lá. E os caras ainda falaram que eu não fiz experimento nenhum. Morro de rir nesse camarada. Presta atenção. Página 118, é o experimento 54, modos de ouvir o interlocutor conscienciológico. Ouvir os outros sobre um assunto não é tarefa fácil. Mais difícil ainda é ouvir alguém sobre as complexidades da consciência ou sobre nós.
Esse nós aqui quer dizer a gente, quer dizer os nós da gente. Todos os nós que tem para você desatar. Qualquer emissão de ideia permite diferentes níveis de entendimento por parte do ouvinte. Eis 20 modos de você ouvir o interlocutor, ou mesmo uma consciência, em uma telepatização extrafísica. Só para chatear. 1. Abstração. Não ouvir o outro pensando em assuntos diferentes fora da pauta. 2. Alienação. Não ouvir e nem inventar só o que o outro não está lhe dizendo. 3. Concordância. Não transformar o que o outro ou a outra está lhe dizendo em objeto de concordância. Esse recurso é uma argumentação primária ou falha passiva. 4. Diálogo. Ouvir o outro ou a outra dentro de um diálogo atento e educado. Esse é que manda. Agora, você quer que leia o resto? São 20. 5. Discordância. Não transformar o que o outro ou a outra está lhe falando em objeto de discordância. Esse recurso é um argumento primário ou falha ativa. Egocentrismo. Não ouvir do outro só o que confirma ou rejeita seu pensamento. 7. Fossilização. Não ouvir do outro ou da outra apenas aquilo que você já pensava a respeito daquilo que ele ou ela está lhe falando. Os apriorismos estagnadores da pessoa. É a priorismose aqui. 8. Ilogicidade. Não destacar da fala do outro ou da outra somente o que emociona, agrada ou desgosta você, segundo um possível monopólio do subcérebro abdominal. 9. Imaginação. Não ouvir do outro só o que você imagina que ele vai dizer-lhe. 10. Impulsividade. Não ouvir do outro apenas o que você pode adaptar aos seus impulsos de amor e afeição, ou repulsão e raiva, que já sentia por ele, seja o interlocutor, a interlocutora, uma consciência ou quaisquer conjunturas. Intraconsciencialidade. Não ouvir do outro apenas aqueles pontos que fazem sentido para as suas ideias, ou modos de ver as coisas, que estejam tocando mais diretamente em você. O egão é sempre o que mais perturba a comunicabilidade interconsciencial. 12. Manipulação. Não ouvir do outro apenas o que você gostaria de ouvir dele. 13. Monólogos. Não ouvir o outro compondo 2 monólogos paralelos, simultâneos, estáticas e ruídos mentais, ao invés de estabelecer um diálogo natural com ele ou ela. Neofobia. Não ouvir do outro somente o que você já escutou antes. Personalismo. Não empregar da fala do outro tão somente as partes que têm a ver com você, no uso de um mecanismo de defesa do ego e de seletividade egóica. 16. Preconcepções. Não ouvir do outro ou da outra apenas o que você quer ouvir. Sensações. Não ouvir do outro apenas o que você está sentindo, sem dizer nada. Subavaliação. Não forçar a introdução das ideias do outro ou da outra naquilo que você já se acostumou a pensar, em uma subavaliação lateral ou análise tendenciosa. Agora, surdez. Não estabelecer um diálogo de surdos, sem comunicação com o outro. 20. Tendenciosidade. Não ouvir apenas do outro ou da outra o que você está pensando para dizer em seguida, durante um debate construtivo, que é a autodefesa primária. Agora, aí no fim eu ponho discernimento. Só o item 4 indica a maneira correta de ouvir com discernimento. Item 4, eu vou reler. Diálogo. Ouvir o outro ou a outra dentro de um diálogo atento e educado. Isso aqui, eu acho que acaba com o assunto. Isso mostra a realidade nossa, a questão da interlocução. Tudo aqui que nós fazemos, o processo de refutação, confutação, debate, tudo diz respeito a essa interlocução. Professor Valdo. Agora, eu fiz isso aí porque é muita gente que fala besteira na hora que está debatendo.
Agora, isso aí, ó, eu cheguei a dar aula com esse processo todo aí. Estava aqui a estudar algumas coisas para amanhã. Encontrei aqui na técnica da exaustividade. Tem aqui na argumentologia, mega técnica da exaustividade teratológica. Por exemplo, a construção da enciclopédia ordenada pelo imperador chinês Yongle, em 1403-1425, obra de 11.995 volumes e 22.937 capítulos. Queria saber como é que é possível construir-se uma enciclopédia de quase 12 mil volumes. Qual é a sua opinião sobre isso? Construir uma enciclopédia por quê? Sim, pode ser feito hoje, então essas coisas tudo é possível, com o processo da computação, tudo é possível. Da computação? Bem, nós já estamos aqui com 8 volumes, a gente publicou aí 7.200 páginas. Eu já estou com 7.900. Pois é. Sim, mas foi no século XV. Eu não tinha computadores. Agora, hoje é mais fácil fazer isso aí, por causa da internet. Mas é quase 12 mil volumes, não é páginas. Agora precisa saber o tamanho do volume, é coisinha pequenininha. Pronto, 22.900. Opúsculos. Antigamente, a maioria das bibliotecas eram opusculares, eram de opúsculo. Entende? Hoje em dia, o livro já tem, assim, uma certa... Tem que ter um negócio. Um opúsculo, por exemplo, um livro com 58 páginas é opúsculo. O professor já leu esta enciclopédia? Não. Não? Essa aí não. Isso aí é muito difícil você pegar. Hoje tem enciclopédia que é o resumo disso, uma síntese. E aí tem muita besteira, né? Muita repetição. O cara está falando que a bananeira cresce para cima. Isso não adianta. Na altura era importante. Isso não adianta. Tem uma opção de coisa assim. É lógico, isso aí devia ter bobagens homéricas, imensas, enormes. Entende? Agora, ó, existe enciclopédia com 150 volumes, tá certo? Presta atenção nisso. A minha, nossa, aqui, ó, todo mundo está me ajudando, eu não sei para quanto vai depender da turma fazer mais verbete. Já tem, até agora, 8 volumes. Na verdade, está caminhando para 9, né? Daqui uns dias, 9 volumes. Mas eu estou na metade só do meu material. Eu posso levar isso para 16 volumes fácil. 16 é um bom número. E outra coisa, cada um tem 900 páginas. Não é igual da China, não. 900 páginas cada um. Você dá o desconto das coisas que a gente repete, mesmo assim dá sobra muita coisa para a pessoa pensar. Porque tem muita coisa que se repete. Toda enciclopédia, todo dicionário tem repetição. Isso é inevitável. É a lei da circularidade. É o princípio que a gente usa técnico. Entende? Obrigada. Quem é que está com o microfone agora? Ainda tem mais alguma coisa? Como é que nós estamos aí com a situação? Sobre o ideal existencial? Eu penso que hoje, com toda a energia que vocês estão recebendo nessa tertúlia, vocês vão sair muito bem na prova amanhã cedo. Sabe como é que é? Porque estão condicionados a acertar. Estão saindo daqui para ser vitoriosos amanhã. Sabe tudo sobre conscienciologia. Agora, é engraçado que eles estão sabendo mesmo, que ninguém perguntou nada sobre qualquer coisa que fosse possível da prova. Então, mostra que a turma está sabendo tudo. Fora de série, isso aí é fora de série. Agora, gente, aquele que não for fazer a prova, lá no fundo vai ficar com a cabeça pesada. Eu não estou fazendo nenhuma maldição, não. Eu estou apenas falando que vai ficar com alguma coisa alterada. Porque fato é fato, o negócio é muito sério. A turma não vai fazer uma prova dessa à toa, o povo ficar aí de braço cruzado, ou vendo a banda passar. Mas eles vão ver os estudantes passar, mas não participam da turma. Pois é, aí eles vieram de Portugal para fazer a prova, isso aí é que é exemplo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 85 assinaturas no livro de presentes, 17 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 36 votos presenciais e 4 votos online.
Os recados de hoje, o Antônio sobre a prova geral da Conscienciologia, a Marta sobre Web Conference, a Vivian e a Sandra sobre congraçamento, a Cristiane sobre o holociclo e a Rosa sobre o programa Verbitografia. Antes, com vocês, o Eduardo sobre o programa Amigos. Pessoal, boa tarde a todos. É só uma correção. O nosso sorteio do Kindle vai ser no dia 26, tá? 26 de dezembro, domingo, ok? Então nós vamos preparar um Kindle especial para o sorteado. Vai ser um Kindle com várias obras de Conscienciologia e vai ser um Kindle também maceteado, com vários materiais de Conscienciologia dentro dele para a pessoa poder pesquisar e acessar. A gente lembra agora o mês de dezembro, muitas pessoas estão visitando Foz do Iguaçu, estão visitando o CIAEC, e a gente gostaria de convidar essas pessoas para se tornarem amigas da enciclopédia e também aqueles que tiveram a sua inscrição expirada, fazer a sua renovação, aproveitar o mês de dezembro aqui em Foz do Iguaçu, renovar a sua inscrição no programa Amigos da Enciclopédia. Ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós queremos confirmar a realização amanhã, então, a partir das 8 horas, a 5ª prova geral de Conscienciologia, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento. Né? A prova vai estar ocorrendo também, além de Foz, em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Campo Grande e Porto Velho. Né? Em Foz, nós tivemos de ontem para hoje uma adesão aí de 25%. A gente estava com 80, passou hoje para 102 pessoas e já mais algumas estão avisando aqui que vão assinar ali a inscrição. Então a gente quer convidar aí, é uma oportunidade. A gente quer lembrar a todos que muitas das questões são do processo corrente da cultura conscienciológica. A gente quer lembrar também o desafio que é a pessoa fazer essa prova hoje e daqui a alguns anos ela poder estar melhorando e verificando aí o aumento do conhecimento que ela tem sobre a conscienciologia. Então, é uma oportunidade muito rica. A gente quer pedir que as pessoas cheguem antes das 8 horas, né? Não é permitido atrasos, que tragam um travesseiro, barrinha de cereal. A gente vai ter lá copo d'água, mas é bom a pessoa também trazer a garrafinha d'água, para que ela tenha aí o maior conforto possível, para que ela possa sintonizar o mental soma dela em alto nível, para trabalhar lá com a equipe de amparadores no desenvolvimento aí dessa avaliação. Então, é uma oportunidade muito rica. Por favor, coloquem o nome ali para a gente saber o número de pessoas e poder estar preparado para acolher aí, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós queremos convidá-los para a conferência online hoje, iniciando-se às 15h30, indo até às 17 horas, embasado no verbete função do intermissivista. Então, o tema da conferência hoje são as funções do intermissivista. Nós aguardamos vocês no site www.apexinternacional.org. E se você de fato considera que a ProEx é importante para você, por gentileza, queira se informar a respeito do curso Balanço Existencial, que vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de março, aqui em Foz do Iguaçu. Maiores informações poderão ser obtidas também pelo telefone 045-3525-2652. Obrigada e até logo. Bom, boa tarde a todos. A gente vai falar hoje sobre o congraçamento. O congraçamento vai ser no dia 17, 18 e 19, agora de dezembro. Então a gente vai apresentar aqui um pouco da programação do congraçamento. Então no dia 17 a gente vai ter o lançamento do livro do JK na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, às 17 horas. Então estão todos convidados para participar. Vamos ter também no dia 17 a maquete da Ágora, que também vai ser lançada, a maquete da Ágora. Vamos ter um coquetel gratuito também no dia 17. Além disso, no sábado a gente vai ter uma série de eventos e dentre esses eventos a gente vai ter uma feira cognopolita, tá? Vamos ter também o encontro do Colégio Invisível da Conviviologia. A Sandra vai passar para a gente aqui quais são as atividades que vão ocorrer ao longo do dia. E à noite a gente vai ter 2 atrações especiais, orquestra de violões, e vamos ter Magno cantando também. Então a gente vai, à noite, estar
com ingresso para esse evento à noite, o show musical. Tá? Durante o dia todo gratuito, tanto no dia 17, 18 e 19. Mas sábado à noite a gente vai ter o ingresso a R$10. Esses ingressos estão sendo vendidos na recepção do CAEC, na administração do discernimento e junto aos nossos voluntários aqui na abertura. Então, quem puder participar, está disponível já os ingressos e convidem também os amigos. Esse é um evento aberto para a comunidade, então contamos com todos. Boa tarde. Então, vamos anunciar algumas apresentações do primeiro encontro internacional do Colégio Invisível da Conviviologia. Nós vamos ter a Desvitimização, Liberdade Consciencial, Manipulações, de Adriana Farfán, da Argentina. Estudo do TAD, Trabalho à Distância e o Relacionamento Sadio dos Trabalhadores, Denise Tornieri. Autoconvivialidade madura como preparo para a dupla evolutiva, Mariana Nieto, também da Argentina. A conviviologia e a intercooperação mental-somática na CCCI, Sandra Tornieri e Mariana Nieto. E vamos ter no domingo também um debate das 15 às 17 sobre a conviviologia e a Max Proex Grupal. Então estão todos convidados, aguardamos vocês. Boa tarde a todos. Um aviso a respeito do holociclo, que vai permanecer fechado amanhã, na parte da manhã, em função da prova geral de Conscienciologia, e vai reabrir à tarde normalmente. Lembrando que o professor Valdo não vai atender amanhã de manhã no holociclo, porque é dia par, né, em função da gente estar com o holociclo fechado, e aí somente na terça-feira de manhã, que ele vai estar lá atendendo. E o segundo recado é a respeito de uma palestra online que eu vou estar ministrando amanhã à tarde sobre tridotação consciencial no site da Acinvex. É www.acinvex.org. Obrigada. Boa tarde. É para convidar vocês para o curso Verbetografia Intensivo, que vai começar no dia 9 de fevereiro e vai terminar no dia 13 de fevereiro. Portanto, começa numa quarta-feira à tarde, quinta-feira o dia inteiro, sexta, sábado o dia inteiro, domingo até as 5 horas da tarde. A gente está pedindo para as pessoas fazerem suas inscrições até no dia 20 de janeiro, pelo motivo seguinte, que a gente, como vai fazer um curso intensivo, a pessoa já vai ter que vir com o tema, o título do verbete já definido, para poder a gente dar uma puxada, né, fazer um intensivão. Então é preciso dessa uma semana de antecedência para a gente estabelecer um contato. A gente vai fazer alguns contatos via internet, através da Apex, para fazer uma certa orientação, tá bom? Então a gente conta com vocês aí. Para amanhã foi eleito verbete Inteligência Longeva, com 17 votos, a especialidade Somatologia. Obrigado a todos e até amanhã. Tenham a todos uma boa prova.